Meus amados, nós vamos falar hoje sobre família em progresso. E eu quero que você pegue um texto, 1 Timóteo 5:8, antes de você sentar. Fique mais um pouquinho de pé, porque nós vamos ter um tempo depois sentados. 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Amém. Que Deus ministre ao seu coração aquilo que realmente Ele tem para a sua vida. E te levante na tua família com autoridade e com ousadia, no nome de Jesus. Pode se sentar, fique à vontade. Quero falar contigo então sobre família em progresso. Todos nós temos uma família, amém? Temos uma família e essa família é plano de Deus. A Bíblia nos diz lá em Gênesis que Deus planejou a família, quando Deus disse, não deixará o homem só, far-lhe-ei uma adjuntora. Ele estava proclamando que Deus faria alguém para estar junto do homem Adão. E Deus disse para Adão e Eva, crescei e multiplicai e povoai a terra. E o povo da verdade que liberta leva muito a sério, amém? O que acontece? Nós temos 115 crianças fora os bebês. Então a gente tem visto realmente essa bênção sobre a nossa igreja. E nesta noite, diante desta bênção de Deus, desse plano de Deus de abençoar famílias, eu quero ponderar um pouquinho contigo a respeito desses dois textos. Primeiro, o 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então a importância de nós entendermos que nós precisamos cuidar da nossa família. Você tem cuidado dos seus? Você tem priorizado a sua família? É imprescindível que nós preguemos a palavra para os outros. Deus nos chama para levar Jesus para todo mundo. Mas antes mesmo de levar Jesus para todo mundo, nós precisamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Nós precisamos influenciar a nossa família. Nós precisamos cuidar da nossa família. E em Deuteronômio 6 e 7 diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e intimarás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, aleluia. Sabe, esse texto é lá em Deuteronômio, é Deus falando com o seu povo, num período em que não existia a Bíblia, gente. O que eu consigo imaginar, não sei você, se você consegue imaginar o povo daquela época, como nômades andando. E eu consigo imaginar eles levantando uma fogueira, fazendo um churrasquinho e chamando os filhos para sentar ao redor e dizendo, filho, vem cá, o pai quer te contar uma bênção, filho. O pai não quer que você se afaste dos caminhos do Senhor. O pai quer que você venha aqui perto do pai. E o pai quer te contar as verdades a respeito do que Deus fez, o nosso Deus. O pai quer te contar que o nosso Deus, quando nós estávamos lá no Egito, em terra estranha, o nosso Deus nos tirou do Egito, da escravidão. Eu consigo imaginar o pai dizendo naquela época, filho, você poderia olhar aqui atrás das minhas costas e ver as chicotadas que eu levei por não amassar o barro, por não fazer do jeito que devia fazer, os tijolos que deviam ser feitos, filho. Mas o nosso Deus, o Deus do sobrenatural, tirou a nossa família do deserto, tirou a família do Egito e nos levou para uma terra, está nos levando para uma terra prometida. Uau! Essa fé sendo implantada nos filhos. E meu amado, isso era para antigamente, mas e nos dias atuais que temos aqui na nossa mão uma Bíblia, 66 livros, que podemos ler todos os dias com nossos filhos. Deus está dizendo a mesma coisa. Eu quero que tu chame a tua família, eu quero abençoar a tua família, porque a família que segue os meus mandamentos, a família que me busca, que segue os meus preceitos, é uma família abençoada. Amém? Isso é para ti e é para mim. Deus quer abençoar a nossa família. Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. Os laços da família são muito fortes. Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele.
Você é fiel a Deus? Deus é fiel com você. O nosso Deus é um Deus fiel. Ele não falha. Por mais que nós venhamos a falhar, Ele não falha. Ele cumpre a sua palavra. A Bíblia nos deixa claro isso. Deus abençoa a família de quem é fiel. Crescer em uma família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. Eu me sinto privilegiada por estar numa família que busca a Deus. Você se sente privilegiado? Você precisa se sentir privilegiado. Deus quer isso, que você entenda isso. E a Bíblia nos fala e nos mostra famílias na Bíblia que deixaram lições. E eu quero falar de duas famílias em especial que deixaram grande lição. A primeira família que eu quero falar é a família de Cornélio. Você já ouviu falar sobre Cornélio? Quem era Cornélio? A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo do 1 ao seguir, que este homem chamado Cornélio, ele buscava muito a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Se você quiser pegar ou se quiser anotar, você pode anotar aí e você pode ler o que ele está falando. Atos, capítulo 10, versículos de 1 a seguir. Diz que esse homem morava em Cesareia. Diz que esse homem não era do povo judeu. Ele não era um homem judeu, ele não buscava os princípios como havia os princípios judeus, e ele não podia ouvir a palavra. Nem de Pedro, nem de Paulo, nem de ninguém desses. Não podia andar junto. Mas diz que esse Cornélio tinha uma vida tão irrepreensível, uma vida de tanta oração e de tanta doação, que diz que o anjo se apresentou a ele e olha só o que disse. Cornélio, Atos 10, 4. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Uau! Você já viu o anjo? O Cornélio estava vendo o anjo, gente. O Cornélio estava vendo o anjo, e quando ele viu o anjo, ele estava recebendo a bênção. Glória a Deus, diga glória a Deus. Sabe, tem que haver algo dentro de nós, um despertar, um homem de oração, que estava buscando tanto, um exemplo para mim e para ti, que buscou tanto que até apareceu o anjo. E quando o anjo apareceu, começou a falar com ele, dar direção a ele do que haveria de acontecer com ele. E no mesmo momento, nesse período de tempo em que Deus está falando ali com Cornélio, no mesmo período Deus vai lá e fala com Pedro e diz: Pedro, vai lá, Pedro, na casa de Cornélio, vai lá, desce, vai lá visitar Cornélio, e quando você chegar na casa dele, fala das maravilhas de Deus e ora por ele. Mas Pedro falou: eu não posso ir, eu não posso estar com ele. E Deus mostra numa visão que ele pode, e ele vai lá, e quando ele chega na casa de Cornélio, quem que está na casa de Cornélio? A Bíblia nos diz que na casa de Cornélio, no 10:24, no dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Uau! Um homem de influência, um homem que era tão ligado a Deus, que as suas orações eram tão fortes, que chegavam diante de Deus, e as suas orações eram tão poderosas, que tocaram o coração de Deus. Mas era um homem que, do mesmo jeito que chegava diante de Deus, influenciava a sua família. E no dia em que Pedro veio conversar com ele, quem estava lá? Sua família estava lá. Um homem que foge o período da época, um homem que é referência, um homem que usa a chave certa para reinventar. Ele se reinventa, porque naquela época não podia ser daquele jeito, mas ele se reinventa através da oração. E naquele dia, quando Pedro chega na sua casa e fala das maravilhas de Deus, toda a sua família se converte, fala: eu quero esse Deus vivo. E no momento em que eles aceitam,
esse Deus vivo, aceitam a Jesus como Senhor. A presença do Espírito Santo tomou conta de todos eles. Você gostaria de ser cheio do Espírito Santo? Eu tenho certeza. Isso é promessa para mim e para ti. E ali todos foram cheios, foram tomados. E não só foram tomados, como ele diz assim, ó, se o Espírito Santo tomou eles, como eu posso negar o batismo? E o batismo nas águas eles dão a eles, por causa de um homem de oração, por causa de um homem que tinha uma vida de oração e uma vida de doação. Toda a sua família é influenciada. Isso é uma palavra para mim e para ti. As nossas orações precisam chegar diante de Deus, e a nossa família vai ser influenciada pelas nossas orações. Esses dias eu conversava com uma pessoa e eu dizia assim para ela: olha, seja firme, alguém da minha família, seja firme, nós vamos orar, o milagre vai acontecer. E eu orei, e orei, jejuei, jejuei, e orei, e orei, e jejuei, jejuei, e orei, e orei, e o milagre aconteceu. Sabe, meu amado, isso é para mim e é para ti. É para nós nos avivarmos como pessoas, como indivíduos, mas sabendo que a nossa família vai ser influenciada através daquilo que nós vivemos e fazemos. A Bíblia também nos fala a respeito de uma outra família que eu acho fantástica, a família de Timóteo, deixando o legado por uma avó, uma mãe e um filho. Quem é Timóteo? Todos conhecem Timóteo? 2 Timóteo, você pode pegar a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz assim. 2 Timóteo 1, 5. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo que também está em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia! Eu consigo ver Paulo escrevendo para o Timóteo, dizendo: Timóteo, acorda, Timóteo. Parece assim que o Timóteo estava vivendo um momento difícil da vida dele, não parece? Porque para alguém fazer uma exortação, aqui é como se o Paulo chegasse e dissesse assim, ó, acorda galera, vamos lá, te mexe, volta a ter fé, volta a ser renovado. Olha, tu aprendesses de quem? Como era o nome da avó? Lóide. Primeiro o evangelho chegou na vida da tua avó. Quando ela aceitou Jesus como Senhor, a vida dela foi mudada. Depois chegou na vida da tua mãe Eunice, e a vida da tua mãe Eunice foi mudada. Elas me receberam na casa. Quando eu estava pregando Jesus, eu fui lá, vivi ali com vocês, Timóteo. E quando você aceitou Jesus, eu te levei para viajar comigo. E depois te mandei de volta, Timóteo, para cuidar nas igrejas. E agora eu te digo, te levanta, acorda, Timóteo. Como se Deus dissesse para mim e para você, né? Acorda! Os momentos difíceis vão vir, as tribulações vão vir, mas no momento difícil, no momento da tribulação, você precisa estar mais firme. Olha para a tua avó, olha para a tua mãe, elas estão deixando um legado. Qual o legado que você está deixando? Qual o legado que você está deixando para os seus filhos? Quando eu penso assim, eu olho para minha mãe, eu digo, uma mulher de fé. Gente, eu estou vendo a família do Timóteo, ali, claro, tem uma mulher, um filho e tem um pai. Com certeza teve o pai do Timóteo, senão ele não existiria. Mas deveria ter aparecido, ao invés de um homem, uma avózinha, tá? Que seria a sequência certinha. Porque o que a gente vê aqui? Uma família que se comenta de uma avó, de uma mãe e de um filho. Nem todas as famílias vão ter aquilo que nós chamamos de funcional. Um pai, uma mãe e os filhos. Às vezes não é assim, a vida vai acontecendo e as coisas vão mudando. E talvez tu viva sozinho. E você vai ser abençoado sim. Você vai viver um lar no cantinho do céu sim. Sabe por quê? Porque Deus vai abençoar você como indivíduo e vai ter uma família abençoada sim. Porque é plano de Deus abençoar você e a sua família. Amém? Quantos forem. E aqui nós olhamos Paulo exortando, e eu consigo ver quantas vezes a gente passa por provação.
E as provas são fáceis? Quando vem prova, é fácil ou é difícil? É difícil. Não é fácil no momento da provação. Não é fácil quando as coisas não acontecem como nós queríamos. É muito mais fácil quando a gente chega para o pai e diz: pai, me dá. E o pai dá. A gente não sai tudo feliz? Eu vivo um tempo que o pai tem me dado muitos presentes, então eu estou morrendo de alegria, né? Eu estou faceira da vida. Mas olha só, teve momentos também difíceis. Teve momentos de luta, teve momento de provação e teve momento de tentação. E era isso que o Timóteo estava vivendo, um momento difícil da sua vida. E no momento difícil, ele é exortado por Paulo, como eu e você somos exortados e animados nesta noite, dizendo: levanta-te, não esmurece, te levanta, te põe de pé. Eu é que tenho um propósito contigo, eu é que te levanto, eu é que quero fazer a tua família progredir e fazer a tua família uma família abençoada, porque tu és fiel a mim, eu serei fiel muito mais a ti. Sabe, esses dias eu acompanhei um casal, e eu creio que esse casal ainda vai vir testemunhar. Eu acompanhei um casal que ele pedia muito um emprego, e esse emprego nós pedimos por 2 anos esse emprego para ele, e não veio nesses 2 anos, demorou quase 6, mas o emprego chegou. Glória a Deus. É momentos difíceis, mas nos momentos difíceis, Deus vai nos dando força para suportar, e nós precisamos confiar nele, porque ele vai agir nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, porque ele é fiel conosco, por mais que nós não venhamos a não perceber. E também a Bíblia nos fala de uma família que me chama muita atenção, a família de Ananias e de Safira. Está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ela vai nos falar a respeito de Ananias e Safira. Quem foi Ananias e Safira? Você lembra dessa história? Quem lembra dessa história? A Bíblia nos diz que certo homem, chamado Ananias, que vivia no Evangelho, isso que me chama muita atenção. Olha bem, Cornélio não conhecia o Evangelho. Vivia longe do Evangelho. Foi impactado, sua vida mudou. Lloyd, Eunice, Timóteo são impactados, sua vida muda. Mas não tem aquela família funcional, pai, mãe, filho certinho. E aparece um tal de casal chamado Ananias e Safira, que tem tudo para ser um casal que vai ter uma família top, não é verdade? Que vai ter uma família que todo mundo está olhando e vai, só diz assim, eles só estão andando, eles vão andando para frente, são top demais. E olha só, e havia um período em que o povo começou a vender as suas casas e entregar aos pés dos apóstolos. Não era obrigado a fazer isso, sabia disso? Deixa claro a Bíblia que Ananias e Safira viviam com aquele grupo que tinham se convertido, e começou a ver todos da sua época, desse período que fala ali em Atos dos Apóstolos, que todo mundo estava se convertendo e todo mundo tinha o livre-arbítrio. Diga, livre-arbítrio. Liberdade de escolha, certo? E eles podiam escolher vender tudo, como podiam escolher não vender. Eles podiam manter sua propriedade, eles podiam vender e doar tudo, eles podiam vender e não doar, mas eles escolhem ir diante dos apóstolos, e quando eles estão diante dos apóstolos, eles escolhem mentir. E olha o que diz o texto, Ananias e Safira, Atos 5:1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, se fosse meu pai estivesse aqui, ele ia falar assim, macumunado. De acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não era teu, vendido não estaria em teu poder? Como, pois, te assentasses no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Quando eu leio essa história, me dá até, né? Deus conhece o nosso coração, amados. Aqui, Deus tinha tudo para abençoar essa família, mas eles escolhem viver na mentira. E eu quero falar para ti uma coisa bem importante.
Família que vive pautada na mentira está dando uma brecha enorme para Satanás. A mentira não pode viver conosco. O pai da mentira é Satanás. Não sei você, mas antes de conhecer a palavra eu tinha um costume de mentir. Depois que eu conheci, fui confrontada pela Bíblia. A mentira saiu da minha vida. Família que quer andar em progresso tem que deixar a mentira de lado. Ananias mentiu, caiu morto. Logo depois chega a sua mulher, fala a mesma coisa para o apóstolo. E o que acontece? Ela cai morta. E por que acontece isso? Porque vem o julgamento ali de Deus. Deus permitiu isso para que houvesse temor no meio do povo. Não precisa mentir, tudo é teu, tu só dá se tu quer. Se você entende que deve dizimar, você dizima. Se você entende que deve ofertar, você oferta. Mas você não precisa dar a mais, não era necessário. E eles optaram em mentir ao Espírito. Deus conhece a nossa vida e sabe como nós temos procedendo. Mas uma família que quer andar em progresso, e eu sei que vocês querem andar em progresso como eu, precisamos deixar de lado toda e qualquer referência, todo e qualquer lastro de mentira, e precisamos ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, para ser uma família fiel ao Senhor, e Ele ser fiel conosco. Nós precisamos andar nos preceitos e nas verdades de Deus, em nome de Jesus, amém? 2 regras de ouro para uma família em progresso. Você quer ter uma família em progresso? Amém? Glória a Deus. Olha só o que diz aí. Primeira regra de ouro: respeitar o talento e a personalidade de cada um. Respeitar o talento de cada um. O que isso quer dizer? Tem pessoas na tua casa talentosas? Amém? Tem. Sabe, isso me lembra muito uma história que a minha sogra me contava. Ela ensinava as filhas dela, a pastora Janete, a pastora Jane, a pastora Mari, ensinou todas a como limpar a casa, como fazer comida. Mas a pastora Janete gostava muito de tocar violino, de tocar piano, e ela dizia assim: olha, enquanto eu faço a comida e lavo louça, tu toca piano, minha filha, porque esse é teu talento. Toca, minha filha, toca. Isso não quer dizer que a mãe não ensinava a ela as coisas que deveria ensinar, mas qual era o talento? Muitas vezes a gente aprisiona os nossos filhos, o nosso esposo, os nossos entes queridos, porque eles têm um talento e a gente não quer que eles brilhem naquele talento. Deixa ele brilhar. As minhas filhas, tanto a Stephanie quanto a Natasha, eu ensinei a cozinhar com 13 anos, mas tanto uma quanto a outra, eu sabia que não ia virar uma Masterchef. Não sei por que eu ensinei tão bem. Eu fiz umas comidas tão boas de aipim lá para elas, mas não deu certo. Mas eu sabia que tanto uma quanto a outra tinha um talento. Uma para ser líder e administrar, outra para cantar, para louvar, para ser um exemplo de vida em tantas coisas que faz com adolescentes e em tantas outras coisas. Sabia, mas eu ensinei o restante. As duas sabem cozinhar, limpar a casa, sabem fazer tudo. Só que eu não me detive tão firmemente, valorizei o talento que elas tinham. Qual o talento que as pessoas da tua casa têm? Você valoriza esse talento? Precisamos valorizar, não deixar em detrimento o resto, ensinar todo o resto, mas valorizar aquilo que eles têm de bom, sim. Sabe, mulher que quer que o marido seja um faz-tudo, e ele é um ótimo cozinheiro. Valoriza aquilo que ele é, minha amada. Deixa de lado aquilo que ele não é tão bom. Amém? Seus filhos também. Presta atenção. A personalidade de cada pessoa. E eu falo isso para abençoar a tua vida. Sabe, igreja? Eu quero abençoar a tua vida. Sou 30 anos, quase, 30 não, 30 anos eu conheço o Nini. Sou 28 anos casada com o mesmo marido, glória a Deus. Ele me aguentou e eu aguentei ele, olha que legal, olha só. E nós temos que respeitar a personalidade de cada um. Por exemplo, eu sou uma sanguínea, existem os 4 temperamentos. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, certo? A população se divide, na grande maioria, você acreditando ou não, nesses 4 temperamentos. Qual é o objetivo disso, desses 4 temperamentos? É fazer com que nós nos autoconheçamos, venhamos a nos conhecer, conheçamos a nossos familiares e possamos interagir e abençoar a vida do outro.
Tanto é que nós vamos ter o curso dos temperamentos nesse final de semana. Procure a Eveline na central de informação, amém? Olha, a igreja te dando ensino, te abençoando. Quando eu conheci os temperamentos, eu fiquei muito feliz, porque o meu marido, sabe o que é? Um colérico. Uau, uma benção. Manda bem, eu vou só dizer as qualidades, tá? Manda bem, ensina bem, é visionário, me mostra para onde estamos indo, eu tenho certeza e segurança de onde estamos indo. Ele é colérico. E eu sou uma linda, eu sou uma sanguínea. Feliz, faceira, comunicativa, converso com o gari, como converso com o prefeito, para mim dá tudo no mesmo, é a mesma, para mim é como se estivesse conversando com a mesma pessoa, valorizo cada um por quem são, é o jeito que eu sou, a minha personalidade. Isso faz com que o meu esposo, que é colérico, e eu, que sou sanguínea, tenhamos diferenças muito grandes. E nós, quando nos conhecemos, nós procuramos um conhecer o outro e nós procuramos nos encaixar. Quando conhecemos os temperamentos, foi um encaixar melhor ainda, porque eu soube que aquela era a personalidade dele e eu não tentei mudar quem ele era. E ele não tentou me mudar por ser essa pessoa faceira, feliz com todo mundo. Mas eu, olha bem, presta atenção para você não sair com equívoco nesta noite. Mas eu sei, e você sabe, que toda pessoa tem que se autoconhecer. Do mesmo jeito que todo mundo na minha casa tem que me valorizar e me aceitar, e precisa te valorizar e te aceitar, nós precisamos dizer, a começar em mim, quebra coração, Deus me muda, porque existem coisas do sanguíneo que não são boas. Eu não vou falar os defeitos, tá? Tem coisa que não é boa, tem coisas em você que são ótimas, mas tem coisas em você que não são boas. Você precisa dizer, Deus me muda, porque eu preciso ser bênção na minha família, mas que não seja a família pressionando para mudar. Amém, amados? Isso é a primeira regra de ouro. Olha só, isso é imprescindível que aprendamos. Segunda regra de ouro, romper com o bateu, levou. Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros da nossa vida. Você já viu? Conta-se uma história de que um casal de agricultor que morava lá no sítio, o rapaz estava cuidando do potreiro e chegou em casa e gritou, amor! E a mulher tinha acabado de lavar a calçada e ela gritou, amor! E ele gritou, amor! Vamos ver quem grita mais alto, né? E ela gritou de novo, amor! E ele gritou, amor! E foi entrando. E, de novo você está gritando, amor. O que você queria? Amor, eu queria só te dar uma sugestão. De novo crítica. Não, amor, eu só queria te dizer, deixa o chinelo, quando tu lavar a calçada, deixa um chinelo lá na entrada da calçada, para eu não entrar de bota e sujar toda a calçada. Ui, ui, ui. Os 30 primeiros segundos, ela devia ter falado, sim, amor, o que tu quer? E é o encontro dele. Muitas vezes, nos primeiros 30 segundos, nós podemos mudar muita coisa da nossa vida. O filho chega em casa com o boletim e diz, mãe, eu trouxe o boletim. A mãe sai correndo e diz assim, de novo nota vermelha. O marido chega em casa e diz assim, fechou a fábrica, amor, mas de novo perdeu o emprego. E nem ouviu ele dizer, mas eu fui promovido para uma outra empresa, me chamaram ao mesmo dono. A mãe não esperou o filho dizer, mãe, o meu boletim nessa vez veio tudo nota azul. Sabe, os primeiros 30 segundos são imprescindíveis na vida das pessoas. Quantas palavras faladas indevidamente, em momentos inoportunos, horas erradas, que dificilmente serão esquecidas. Existem palavras que eu falei, que eu me arrependo até hoje, e que eu digo assim, se eu pudesse, eu nunca teria falado. Você falou já isso? Você se arrepende de alguma palavra que você falou? Vamos aprender, antes de responder
dá-lhe cá, bate cá, leva lá, né? Antes de acontecer esse bateu, levou, vamos esperar o outro falar e com carinho responder, para que não venhamos a marcar a vida da nossa família. Você conhece Augusto Cury? Augusto Cury comentou algo que eu achei incrível. Casais saudáveis são imperfeitos, usam ferramentas diárias para se reinventar, distribuem elogios e promoções diariamente, sabe surpreender e encantar a quem amam. Você sabe surpreender e encantar a quem você ama? Amém? Deus te chama hoje. Deus quer fazer isso na tua família. Deus quer te fazer melhor. Deus quer te fazer uma pessoa que encanta todo mundo. Eu tenho colocado um alvo na minha vida, que aqueles que passam por mim eu quero encantar. Eu quero encantar a minha casa, mas eu quero encantar aqueles que me tocam. Você quer encantar aqueles que te tocam ou quer mandar embora aqueles que te tocam? Nós precisamos encantar aqueles que nos tocam. Nós precisamos ser a réplica de Cristo. Nós somos aquele que levam a vida de Deus. Amém? Precisamos. 3 dicas para uma família feliz em progresso. Primeiro, uma dose. Você já viu aquelas doses de barzinho? Você já viu? Não é daquelas doses de barzinho que eu estou falando, tá? Eu estou falando de uma dose de amor. Uma dose de amor nós precisamos. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não, eu estou falando muito mais do que isso. Sabe como se soletra amor? Vamos ver se vocês sabem. A-M-O-R, certo? Não. Se soletra amor assim, C-O-M-P-R-O-M-I-S-S-O. O que deu? Compromisso. Isso é amor. É compromisso, é uma dose de compromisso. Eu tenho que ser comprometido com a minha família. Eu vou amar minha família, eu vou pagar o preço para estar ao lado da minha família. Sabe, amor é pagar o preço para andar junto. Amor é dizer, ele vale a pena, então eu vou fazer ele o homem mais feliz da terra. Ela vale a pena, eu vou fazer ela a mulher mais feliz da terra. Você vale a pena, eu vou fazer. Você vai dizer, eu vou fazer a minha família a família mais feliz da terra. Amém? Você pode fazer a diferença. Sabe, existem 5 formas de demonstrar amor. Qualidade de tempo, palavras de afirmação, presentes, serviços e toque físico. São 5 formas de demonstrar amor ou receber amor. A minha forma de amor, você sabe qual é? A igreja tinha que saber, é presente. Não é não. Sabe qual é a minha forma primeira de amor? Todo mundo tem 2 que são as mais fortes. Palavras de afirmação e qualidade de tempo. Depois eu gosto de ganhar presente também, tá? Mas olha só. E a forma de amor do meu marido? Do meu marido é qualidade de tempo e toque físico. Sabe, eu preciso conhecer ele. Eu sei como são minhas filhas. Eu sei como são aquelas pessoas que são as principais da minha família. E por que eu preciso desse conhecimento? Para fazer com que a minha família progrida. Para saber como agradar da forma que ele precisa ser agradado. Quantas vezes o Nini chega perto de mim e começa: minha linda, minha querida, você é especial, você é maravilhosa. Eu penso assim, ele está falando porque ele sabe que é a minha forma de amor. Mas eu fico toda bobinha. Ai, que gostoso. Não importa que eu sei que ele está fazendo proposital, mas ele está me agradando e enchendo o meu tanque emocional. E eu também vou retribuir a ele. Uma pitada de disciplina. Para tudo existe uma hora dentro de uma casa, existe hora para assistir TV, existe hora para assistir Netflix, existe hora para mexer no celular, existe hora para tudo. E precisa existir hora para ler a Bíblia. Meu amado, precisa ter hora para tu chamar a tua família e ler a palavra. Existe hora para você chamar a tua família e ler a Bíblia e orar com a tua família. A minha filha, a Stephanie, cansou de ver nós de joelho dobrado e levantando a mão. A gente nunca ensinou ela. E eu lembro muito bem de quantas vezes eu cheguei na sala com 2 anos, ela de joelho dobrado orando.
Palavras, atitudes falam mais alto do que palavras, amém? E terceiro e último, que eu quero te ensinar, uma medida de obediência. Quando a gente faz isso aqui, ó, significa ordem, uma medida de obediência. A gente precisa saber quem manda lá em casa. Existe uma hierarquia clara, um pai, uma mãe, um irmão, ou se não tem pai, mãe e irmão, existe uma hierarquia e a gente precisa saber quem são. Esses dias eu vou contar dessa forma que eu assimilei para a minha vida. Esses dias a minha sobrinha Thaís, ela estava lá em casa, a filha da pastora Mariane. E daí, eu vou contar assim para vocês, para abençoar a vida de vocês. Ela olhou, nós estávamos conversando e eu falei assim: faz isso, Nini. E ele: faz isso, Sara. E eu: faz isso, Nini. E ele: faz isso, Sara. E de repente ela olhou e disse assim: quem manda nessa casa? E eu bem rapidinho falei: ele manda aqui em casa, é o Nini que manda. A gente precisa saber a hierarquia clara, a gente precisa passar essa hierarquia clara, precisam saber quem manda lá em casa. Fique de pé, meu amado, deixa Deus falar contigo neste momento, porque eu sei que é muito importante. Você quer uma família em progresso, e para você ter uma família em progresso, você precisa nesta noite dizer para você, dar uma ordem para o seu mundo interior. Primeiramente para o seu mundo interior. Sabia que a gente pode mandar? Nós podemos mandar em nós mesmos? Muitas vezes o nosso corpo não quer fazer algumas coisas, e nós temos que mandar nele. Nós precisamos dizer: vai dormir, porque já é hora de dormir. Nós precisamos dizer para ele: vai ler a Bíblia sim, porque é hora de ler a Bíblia. E nós precisamos dizer para ele: vai orar sim, porque é hora de orar. E nós precisamos dizer: eu quero uma família em progresso. E para ter essa família em progresso, eu preciso começar, eu e você, rompendo com tudo aquilo que tem nos segurado. Fecha um pouquinho os teus olhos. Responda para Deus nesta noite. Responda para Deus, não para mim, mas responda para Deus. Como é que está a tua família de verdade? De sinceridade. Está vivendo um tempo de progresso? O Senhor é fiel com a família que é fiel a Ele. Tu está sendo fiel a Deus? Tu está tendo um momento de intimidade com Ele? Tu está tirando tempo para ler a Bíblia, para orar? Você está sendo aquele homem como Cornélio foi, um homem que inspira na oração, que move a sua família, que leva para mais perto de Deus, que vê anjo. Você está sendo aquela mulher que deixou veredas, que deixou legado, como a avó Lloyd, que influenciou toda uma geração. Hoje Deus te chama porque Ele quer te abençoar. Hoje Ele quer abençoar a tua casa, Ele quer abençoar a tua família de uma forma sobrenatural. E hoje eu quero te convidar a dizer para Ele: sim, Deus, eu respondo à tua palavra. Sim, Deus, eu me proponho a mudar naquilo que é necessário mudar com a minha família. Chega de ser tão Caxias, chega de falar tudo na lata. Eu quero ser diferente. Deus, me ensina a ser diferente. Existe uma unção sendo liberada. Há uma unção sendo liberada. Eu quero convidar você que está com a sua família. Eu quero que você saia do seu lugar e se una à sua família. Eu vou pedir para a minha família subir aqui no altar. A minha família, eu vou pedir para subir aqui no altar. Eu quero que você saia do seu lugar e se una à sua família. Eu quero que você abrace a sua família. Saia do seu lugar. Isso aqui é uma noite especial. Se você não está com a sua família, se você é mulher, eu vou pedir para a pastora Mariane ficar do meu lado esquerdo. E eu vou pedir para a pastora Marlene ficar do meu lado direito. E eu vou pedir para o Paulo Bis e a Sandra vir aqui à frente para acolher os homens e as mulheres. Pode estar vindo se você quiser receber uma oração específica nesta noite. Sobre família. Saia do seu lugar, vem aqui. Nós queremos orar.
Nós vivemos hoje uma família abençoada. Eu quero que você olhe para a sua família. Eu quero que você olhe para a sua família. Pastora Mari, pode subir aqui, que você faz parte da minha família. Vai lá. Quem está sozinho pode vir aqui com a pastora Marlene ou com o Paulo Bis. Não fique só. A igreja é sua família. Eu quero que você olhe para essas pessoas que estão aí junto contigo, que são importantes. Olha para elas. Diga para elas que elas são importantes para você, que você a ama. Aproveite esse momento, talvez para um momento de conserto. Tem tanta coisa para ser falado. Faça do meu coração, faz o bolinho aí. Todo dia. Aproveita este momento para dizer: me perdoa tantas vezes e nunca mais sair. Diz que ama, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Aproveita para orar pela sua família. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Quero orar por ti como igreja. Quero te abençoar. Pai, a tua palavra nos diz que há uma unção que é derramada quando o teu povo se reúne. Eu quero clamar que essa unção seja derramada nesta noite. Homens se posicionando no papel de responsável do lar, de sacerdote do lar. Mulheres compreendendo Provérbios 31 e sendo cheia do teu Espírito. Mulheres, ó Pai, que estão aqui, que, Senhor, representam famílias, ó Pai, que estão sozinhas neste lugar, que talvez vivam até sozinhas, ó Pai, mas que podem viver um cantinho do céu, sim, porque Tu podes te estabelecer lá. Deus, eu quero clamar que Tu estabeleças o Teu propósito em cada lar, que possamos ver lares restaurados, famílias restauradas, que a Tua bênção venha sobre esta igreja, que hoje seja uma noite de perdão, uma noite de reconciliação, uma noite de restabelecer um só coração contigo. Eu declaro sobre a tua vida aquilo que o Pai me mandou declarar, que uma semente foi plantada e um novo tempo começa hoje. Não que você não tenha uma caminhada cristã, você já tem mais uma nova palavra, que uma palavra que está sendo semeada e que vai produzir o seu fruto. Eu declaro sobre a sua casa um lar restaurado, um lar de intimidade, um lar de unidade, um lar restabelecido com prosperidade espiritual, emocional, física e financeira. Um ano de progredir em família. Eu abençoo em nome de Jesus. Você pode voltar ao seu lugar. Uma salva de palmas ao Senhor. Um lugar de alegria. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais você pode partir. se sentar. Pois a casa que um dia A nossa irmã Bia vai estar compartilhando recebeu, contigo um testemunho de nunca mais quanto Deus tem saberá transformado a vida dela. Pode se sentar, viver fique à sem vontade. Ufa. A paz, igreja. Há 9 anos atrás, eu nasci num lar católico. E há 9 anos atrás, eu buscava um vazio para preencher o meu coração.
e eu conheci a verdade que liberta. E quando eu conheci a verdade que liberta, eu fui tremendamente impactada pelo amor de Jesus. E eu queria naquela época que toda a minha família estivesse junto comigo, porque as pessoas diziam assim para mim: Deus faz a obra. Eu dizia assim: eu quero que Ele complete essa obra com a minha família dentro da igreja. E aí eu fui caminhando, e naquela época só vinha comigo na igreja minha filha, que na época ela tinha 5 anos. E a gente vinha orando, e eu vinha orando, e eu dizia: Deus vai fazer a obra. E eu ia no monte, eu orava, eu buscava, eu clamava. Logo eu tive vontade de fazer a transformação. Ali eu fui sentindo cada vez mais o amor de Deus pela minha vida. E aí eu fui buscando para que o meu marido estivesse na igreja, mas eu não acreditava que ele viria logo. Passado 1 ano e meio da minha conversão, teve o culto das crianças, e a minha filha ia dançar, ia cantar na realidade. E aí ela convidou o pai para vir, e o pai aceitou e veio. E naquele dia também Deus começou a tocar no coração dele. E aí eu vinha dizendo: Deus, a minha família não está completa, ainda precisa de mais. Eu tenho o meu filho. E o meu filho muito, na época, devia ter seus 16, 17 anos, do mundo, só queria saber de festa, né? E uma vez ele veio na igreja, mas ele não foi impactado. E aí nesse tempo todo, eu vinha fazendo transformação. As pessoas sabem, me conhecem, eu sou coordenadora do Transformação, e eu vinha fazendo os encontros. E lá Deus me transformava em alguma coisa. Eu vinha para casa, eu vinha no auge, né? Eu vinha muito impactada. Só que eu não mudava, eu continuava a mesma coisa. Como a pastora Sara, eu também sou sanguínea. Então eu também gosto de falar, eu gosto de fazer as coisas. E o sanguíneo tem um defeito, que muitas vezes esse defeito Deus está conseguindo mudar. A gente começa e não termina. Começa e não termina. E isso acontecia muito na minha vida. Eu começava as coisas e não terminava. E meu filho dizia assim para mim: mãe, tu é tão excelente quando tu faz transformação, tu faz com tanta excelência. Por que às vezes tu não faz com excelência dentro de casa? Por que às vezes tu não é organizada dentro de casa? E aí a minha família é como toda família. Tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, né? E tem as brigas, né? E nessa época, quando meu filho não era convertido, ele sempre tinha um atrito com o pai. E eu dizia assim para Deus: Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu digo para você hoje, no estado espiritual que eu estou, eu não aceito. E eu tenho certeza que Satanás não tem domínio sobre a minha vida. Eu sei que Deus sim, Ele faz as coisas para mudar. Então tudo aquilo que eu passei nesses 9 anos, eu tenho a certeza que foi a mão de Deus. Hoje eu olhando para trás, eu sei que as fases difíceis que eu passei, meu marido perdeu o emprego 2 vezes, né? Entrou em depressão, minha filha teve depressão. Então todas as fases que eu passei na minha vida, eu sei que Deus queria me mostrar alguma coisa, que eu precisava mudar em algumas áreas da minha vida. E isso venho conseguindo mudar. E aí o ano passado, depois de tanta luta, assim, eu sempre digo que a gente só tem vitória quando a gente passa por lutas. A gente não vai ter a vitória sem luta. E o ano passado, quando foi dito assim no final do ano, qual seria o tema desse ano, que está lá, progresso, eu fiz um propósito com Deus. Eu disse: Deus, esse ano eu não quero a mesmice na minha vida. Esse ano a minha vida não vai ser mais a mesma. Esse ano eu quero um ano de restituição, eu quero um ano de conquista, eu quero um ano de mudança em todas as áreas da minha vida. E eu comprei essa verdade, eu comprei aquela verdade, que esse ano seria o ano do progresso na minha vida. E aí eu fui buscando, eu fui clamando, eu fui orando. E aí eu fui fazendo os encontros. E cada encontro, Deus foi falando comigo. Esse ano nós tivemos vários. Tivemos inspiração, tivemos transformação, tivemos os 100 limites, né? E aí eu fui fazendo. Só que antes de chegar nas bênçãos que Ele me deu esse ano, eu quero te dizer que para as coisas acontecerem, a gente sempre espera que o outro mude, que os outros mudem. Nós precisamos mudar nós mesmos. A mudança começa em nós. E aí eu tenho certeza assim, que a verdade que liberta é uma igreja abençoada quando ela nos proporciona algumas ferramentas. A pastora já falou e eu vou reforçar, que é as 5 linguagens do amor e os temperamentos. Você precisa conhecer quem vive ao seu lado. Você precisa conhecer como essa pessoa reage,
qual a linguagem de amor dela, como ela recebe, como ela dá amor, qual é o temperamento dela, porque aí você vai aprender como lidar com ela. Por isso que os conflitos existem nas famílias, por isso que as famílias estão se destruindo, porque as pessoas não se aturam mais, mas é porque elas não sabem como a gente deve agir. Então, se você ainda não fez esses encontros, esses cursos, por favor, não perca tempo. Você precisa fazer, para que você não pode desistir da sua família. A gente tem visto muitas pessoas desistindo dos casamentos, das famílias, por não saberem como lidar. E aí eu continuei fazendo isso. E em maio, mais ou menos, uma pessoa chegou para mim e disse assim: Deus mandou te dizer. Ela foi lá no posto onde eu trabalho. Eu sou dentista, trabalho na unidade de saúde da Uruçanguinha. Ela foi lá falar comigo. Ela disse assim para mim: Deus, eu não vim aqui hoje, mas eu precisei vir para falar alguma coisa para ti. Deus precisa de mudança na tua vida. Eu não sei o que é, mas é isso que eu tenho para te falar. E aí ela chegou assim para mim: 3 meses a mudança. No final do ano passado, eu coloquei meu processo de aposentadoria. Aí eu vinha lutando para que essa aposentadoria saísse, porque eu tinha esse ano a formatura do meu filho e eu contava com esse valor. E aí ela disse: 3 meses. No culto seguinte, o pastor Nini falou uma coisa que ele disse aqui em cima, que ele nunca achou que ele ia falar, que era assim: faça a prova de Deus, seja fiel 3 meses. Quando ele falou 3 meses, eu captei aquela mensagem que ela já tinha me dado. Eu disse: 3 meses. Eu já vinha sendo fiel, porque uma das coisas que é a última coisa que se converte em nós é o bolso, né? E eu já vinha sendo fiel a Deus, mas tinha mês que eu dizia assim: ai, Senhor, esse mês eu acho que não vai dar. E aí, e meu filho, já conhecendo a palavra, ele dizia: mãe, tu deu dízimo esse mês? Seja fiel. E eu comprei essa verdade: 3 meses de fidelidade ao dízimo. E aí, no mês de agosto, era a formatura do meu filho. No final de agosto, saiu a minha aposentadoria. E aí, eu perguntei para essa pessoa: lembra quando tu falou para mim dos 3 meses? Quando foi? Ela assim: o prazo está se esgotando agora. E aí Deus realmente me proporcionou que eu pudesse fazer a formatura dele, que eu pudesse, esse ano nós trocamos o nosso consultório, né? Nós estávamos numa outra sala, nós mudamos tudo. Então eu vi o progresso na minha vida em todas as áreas, na área financeira, na área emocional. Meus filhos, o Paulo Roberto fez esse ano transformação. Ele foi realmente impactado pela palavra de Deus. Ele se transformou. Eu vi a transformação do meu filho. A Ana Luísa também, minha filha, que já fazia algum tempo que não vinha para a igreja, ela voltou, ela fez o impacto, que é a transformação de adolescentes, foi realmente impactada, foi batizada no Espírito Santo. Tudo aconteceu no tempo de Deus, não no tempo que eu queria que acontecesse. São 9 anos que eu venho orando para que a minha família seja transformada. Esse ano houve um progresso gradativo na minha vida. Então eu quero ler com você um texto que está lá em Malaquias, que é um texto que tem norteado a minha vida em relação a dízimos e ofertas. Eu quero dizer para você que converta seu bolso, se você ainda não converteu. Aquilo que não é nosso, aquilo que é de Deus, é dele. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas ele precisa da nossa obediência e da nossa fidelidade, porque ele é fiel conosco. O texto que está lá em Malaquias, que é o Malaquias 3:10, diz assim: eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Esse texto tem norteado a minha vida, porque várias vezes, se eu tiver que dar o testemunho sobre dízimo aqui, eu vou fazer mais um culto. Porque o que Deus tem feito na minha vida em relação ao dízimo e oferta é muito grande. Então assim, eu quero crer que você já tem esse entendimento, né? A palavra de Deus diz: o povo perece por falta de conhecimento. As famílias estão se destruindo por falta de conhecimento. A Bíblia, ela é clara, quando Deus pede a nossa obediência e a nossa fidelidade. Todos os dias eu tenho pedido a Deus que me dê sabedoria. Nunca peça para Deus paciência, porque Ele vai te testar. Peça sabedoria.
Então, assim, tudo que tem acontecido nesse ano na minha vida, eu só digo para você, eu não preciso pedir nada mais a Deus. Eu só tenho que agradecer o que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Hoje eu tenho certeza que a minha casa, ela está se tornando um cantinho do céu. Porque a gente está em obras ainda. A gente não está nós não somos perfeitos. Quando estivermos concluídos, Ele nos resgata. Mas nós não somos perfeitos. Mas hoje eu posso dizer para você que eu tenho uma família, um lar, um cantinho do céu. E eu desafio você nesta noite a ser fiel a Ele. Faça essa fidelidade como eu fiz. Durante 3 meses, se desprenda e seja fiel a Ele. E você verá o que Ele vai fazer na sua vida. Eu tenho visto o sobrenatural de Deus na minha vida. A minha última bênção que Ele me deu, porque aquilo não é meu, Ele que me deu. Depois de 12 anos, eu troquei meu carro essa semana. Então, esse carro é dele. Esse carro é para servir a Ele. Então, assim, tudo que Deus fez nesse ano na minha vida, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos derramadas. E eu, novamente, eu desafio você. Que o ano que vem eu ainda não sei, pastor, qual vai ser o ano que vem. Mas a hora que colocar, compre essa verdade. Eu comprei essa verdade. O ano do progresso. E ele tem sido o ano do progresso na minha vida. Você pode ficar de pé se você preparou o seu dízimo nessa noite. Faça a prova do que eu fiz. Use esse texto. Esse texto, uma vez também eu estava no culto. E a pastora Marlene esteve aqui em cima. E ela disse assim para mim: faça a prova de Deus nessa noite. Deus está pedindo para que você coloque tudo que você tem dentro da sua bolsa. Eu estava sentadinha lá no canto e eu peguei tudo que eu tinha dentro da minha bolsa. E eu tinha separado um dinheiro para comprar cachorro quente, olha só. E aí o Espírito Santo disse para mim: é tudo? E eu dei tudo. E aí eu coloquei, tudo que tinha de dinheiro na minha bolsa, eu fui colocando dentro desse envelope. Dobrado, aberto, tudo quanto era dinheiro, só não botei moeda. Porque ia fazer barulho no gasofilaço. Aí eu coloquei esse dinheiro e disse: Senhor, está aqui. Tudo que eu tenho está aqui. E entreguei. No outro dia, eu tinha mais ou menos uma noção do que tinha naquele envelope. No outro dia, eu resgatei novamente. Ele me deu 3 vezes o valor que estava no envelope. E aí o Dani ainda comentou com a pastora Marlene, quando ele foi fazer o dízimo. Ele disse assim: alguém fez prova de Deus hoje. Porque olha como foi colocado esse dinheiro dentro do envelope. E eu fiz a prova. E Ele me honrou. Então, assim, meu amado, não se preocupe, se desprenda. Porque com certeza Ele vai te devolver. Amém?